Não, então eu só estou explicando aqui, para quem está assistindo de longe também, né? Está em outros estados assistindo, é que o curso vai ter um caráter meio experimental, no sentido de que eu nunca fiz abordagem de campo quântico para a graduação. Eu vou tentar fazer alguma coisa, claro, não vai ser no nível de informação científica, tem que ser um curso de informação mesmo, né? Mas assim, aproveitando um pouco o que vocês têm de experiência. Até daqui a pouco eu vou perguntar mais ou menos aonde cada um, em que ponto está da graduação, para eu saber o enfoque, né? Bom, mas então o curso funciona durante o período de aulas na regularidade de 15 em 15 dias, para não sobrecarregar vocês. E nas férias, geralmente a gente faz assim, nas férias de janeiro, fevereiro, depois do dia 15 de janeiro, em geral por volta do dia 20 de janeiro, a gente regularmente, quando começa aqui, o que a gente chama de atividades formativas de verão, em que a gente faz um trabalho assim, meio de um curso, assim, mini cursos condensados de verão, em alguns tópicos que a gente seleciona. Então a gente geralmente trabalha assim, a ideia é como funcionam as atividades e como esse curso vai se enquadrar. As atividades de verão funcionam assim, quarta-feira e quinta-feira, a gente tira para os cursos. Então, tem um curso, geralmente a gente oferece um curso de graduação e dois ou três cursos de pós. Então a gente dá o curso de graduação e 2 a 3 mini cursos de pós de temas que a gente vai escolhendo. E aí funcionam as aulas na quarta e na quinta. Na sexta-feira, a gente tira o dia só para aspectos mais informativos. Então a gente geralmente faz um seminário no final da manhã, um seminário de tarde, e depois a gente termina com uma espécie de uma mesa redonda, uma discussão da qual todos participam, de assuntos que estão sendo discutidos agora, para não ficar a coisa só um curso, para vocês poderem falar também e poderem assistir seminários de coisas que estão acontecendo e que às vezes não são tocadas no curso. Então essas são as atividades de verão. Aí, nas férias, eu retomo esse curso, me dá uma parada, geralmente um pouquinho antes do Natal e até o meado de janeiro. Então eu faço quarta, quinta e sexta as atividades de verão. Esse curso aqui não fica nas atividades de verão, ele continua. Então a ideia desse curso é nas férias continuar. E provavelmente nas férias eu faço todo sábado. Mas aí, claro, para quem não puder, não tem problema. Também quem não quiser mais ver o curso, os cursos estão gravados. Vocês, quem não sei se todo mundo conhece, né, o site do projeto que a gente tem aí, que é o Professor Global, www.professorglobal.com.br. E lá no site a gente tem, entre os vários links, né, o link que interessa a esses cursos, aqui onde a gente grava todos esses cursos, é o link que tem Física Pós-Graduação. E aí esse curso ainda a gente vai gravar lá tem um curso de campos clássicos, tem uns cursos de campos quânticos, que a gente vê uma pós-graduação. Eu vou ver se a gente coloca lá uma chamada assim, campus/IC, ou campus/graduação, sei lá, botar um nome para você, mas vai estar acessível lá. Então, geralmente a gente trabalha assim, as aulas de uma semana são colocadas no servidor na semana seguinte, em geral, na terça e quarta-feira. O colega de filme, que é o Tchau, para quem não está aqui hoje, ele processa as aulas e tal, então geralmente, quer dizer, não vindo a aula do sábado, a aula do sábado vai estar disponível na terça ou na quarta-feira consecutiva. Então, só para mostrar que a presença é muito bem-vinda, mas não faz falta. Se alguém não vier a aula, está gravada. Está gravada e, segundo me dizem, dá para assistir direitinho. Só uma coisa, quem quiser, tem uma parte nesse site que chama O Conhecimentista. Ah, tem um outro link. Então, quem quiser mandar contribuições. Esse link aqui, essa parte aqui do projeto, do site, é um blog. Então, quem quiser tem coisas sobre política, sobre educação, sobre ciência, sobre as eleições agora, tem muitas coisas. Então, vocês podem participar também, se quiser escrever algum artigo, fazer alguma... Opa, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Felipe. Se quiser fazer alguma objeção, alguma coisa, é tribuna ali. Então, quem não conhece o site pode olhar, tem muitas coisas, tem cursos de ensino médio, tem muita coisa. Mas as nossas aulas, elas ficam aqui. Tem as aulas da pós-graduação aqui, tem as aulas dos cursos anteriores também, da iniciação científica. Só um momento, ali no Conhecimentista, às vezes uma pessoa vê um artigo, não precisa ela ter escrito, mas ela gostaria que tivesse no site. Ela manda o artigo, entende? Então você coloca coisas que mandam para o... Que manda... certo.
Bom, então está aqui. Bom, então funciona assim. Então, se alguém acabar, porque geralmente a frequência cai mesmo, né? Chega a cair exponencialmente, mas cai geometricamente. Então, mas as pessoas que não vêm mais podem depois ficar acessando, né? E tem gente do Brasil todo, a gente recebe e-mail aí, o pessoal que está seguindo em Ceará, Mato Grosso, Santa Maria do Rio Grande do Sul. Então, queria às vezes até um fórum de discussão, que as pessoas que escrevem de lá, às vezes eu coloco em contato com pessoas daqui, para poder fazer discussão. Então, vocês acessando aí, vocês estão inseridos da mesma forma, não é necessária a presença, não. Então tá, é assim que a gente funciona. Então a ideia é que esse curso vá mais ou menos o meu prognóstico, eu coloquei que é dia 28 de março. A gente não vai poder fazer tudo, nem deve também, acho que o curso não deve ser assim, travar a pessoa de tanta coisa, mas é fazer, dar poucas coisas para vocês poderem pensar, dar poucos instrumentos, mas para o cara saber se virar. Outra coisa também é que eu não vou seguir livro nenhum, porque livros ótimos, excelentes, tem na literatura, eu vou dar algumas referências para vocês, mas os livros são muito bons, então o cara pode pegar o livro e seguir. O papel do professor não é reproduzir livro no quadro negro, nem abrir cálculo no quadro negro, porque eu acho que todo mundo inteligente, com um pouco mais ou menos de esforço, sabe fazer isso. Eu acho que perder tempo de aula para abrir cálculo no quadro negro, eu acho que isso aí acaba a aula, acaba virando uma lista de exercício. Acho que o papel do curso é trazer discussão, né? Apresentar caminhos. Eu não entrei, acho que a gente foi muito educado assim, no nosso doutorado. Os professores apresentaram os cursos quando eles tinham uma visão da matéria. Você não vai comprar de um autor uma visão. A visão é tua, se você tem experiência, então a gente vai tentar fazer aqui um material nosso. Tá? Não vou estar copiando de livro nenhum, mas, como eu digo, os livros são muito bons. Então, reproduzir um livro desses tão bons no quadro negro, eu acho que é bobagem, porque vocês são inteligentes, conseguem pegar um livro bom, ler, entender e, no máximo, tirar dúvida com o professor. Um livro bom, ele se presta a um tutorial. Você pode, como na Inglaterra se usa, os livros ingleses são muito bons por isso. Às vezes o estudante estuda sozinho e tem um tutorial uma vez por semana, ele se reúne com o professor para tirar as dúvidas. A gente tal capítulo, tira as dúvidas com o professor. É uma forma. Aqui a gente não trabalha muito assim, a gente trabalha na forma mais de apresentar visão. Então, a gente resolve dar um curso aqui, é porque a gente já tem um formato que a gente acha que possa colocar vocês rapidamente na linha de frente, tá? Cortar caminho, porque às vezes o livro é muito complexo, você vai entender uma coisa do capítulo 10, você vai passar do 1 ao 10. De repente você consegue entender uma coisa do capítulo 10 com alguém que tem um pouquinho mais de experiência, cortando o caminho, com 3 capítulos você chega ao capítulo 10. O livro às vezes te dá aquela sequência, né? Aquela escadinha que tem que ir do 9 ao 10, aí você chega no 10 você já esqueceu o que estava no 5. Então a gente, o papel do curso às vezes é fazer esses atalhos assim, e depois o livro vai complementando. O papel do livro, na minha opinião, tem que ser complementar o curso. Né? Justamente a ideia do professor global é ele completar o professor local. Então às vezes o curso, o bom livro, ele já é um professor. E aí o professor na sala de aula, o papel do professor na sala de aula é fazer o que não está no livro. Porque teoria de campo também tem isso. Quando a gente trabalha em teoria de campo, realmente o que você precisa na hora de trabalhar nunca está no livro. O livro te ensina uma série de coisas, mas os truques, né? Aquelas jogadas, né? Aquela maneira que às vezes você tem que enganar, você tem que enganar a teoria fazendo um certo modo de cálculo, isso você não acha no livro, isso aí é experiência. Então, e aí a gente tenta no curso aqui passar um pouco essa experiência para vocês, essa é um pouco aí. Livros excelentes, livros ótimos, né? Que eu considero magníficos. Eu vou colocar, existem muitos livros bons, eu não vou colocar, eu vou colocar assim, aqueles livros assim, que eu acho que são difíceis, são robustos, são livros bons, mas são livros realmente que te colocam lá no cerne da questão. Na minha opinião, nenhum livro bate esse livro aqui, que está na rede, esse cara que fez esse curso aqui, ele está nos arquivos, ele nunca fez um livro, é o Warren Segal, que é uma pessoa de referência na supersimetria e na supergravidade. Esse livro dele se chama Fields, né? São quase 900 páginas de muito material, e eu gosto do livro dele por isso também. O livro dele é um pouco, o meu curso aqui é um pouco no espírito do livro dele. Ele faz um mixing. Tem certas horas que você está lendo coisa que é campo clássico, daí a pouco misturado com aquilo tem a discussão quântica. Então esse livro é muito bom porque ele te dá essa maneira assim, você não compartimenta, isso aqui é tudo clássico, isso aqui é tudo quântico. Ele
você fica numa geleia que você tem mesmo, você que tem que saber descobrir que hora que você está falando de campo clássico ou quântico. Eu gosto desse livro por isso. Ele é muito, muito completo e é o livro mais próximo que tem de todas as, vamos dizer assim, as sutilezas que a teoria de campos tem na hora que você trabalha. Esse livro aqui realmente é um livro bom para quem trabalha na área. Ele é mais do que um livro de, ele é um livro, além de ser um livro de aprendizado, ele é extremamente pedagógico. Ele é um livro de consulta e é um livro também, assim, quase que um livro de bolsa para quem trabalha na área. Então, vocês podem... Porém, é difícil, não é um livro fácil, mas é um livro muito completo. O livro do Ziegler. Esses livros que estão na rede, você pode colocar assim, colocar no professor global ou você vai pirataria? Não, esse aqui você pode colocar o link do archive, porque ele está nos archives. Então, esse livro é domínio público. Se você não está fazendo assim, você não está fazendo nenhum truque de site russo, de cobrar livro, tá? Isso aqui está no archive, então é cool, você pode fazer o livro por archive. Então, se você, eu vou te dar o link, você pode colocar, ele está nos archives. O Ziegler nunca fez o livro por isso, esse livro dele é completamente socializado. Tá? É o livro de teoria de campo petista, é do povo. Tá? Então esse é o livro do Ziegler. Um outro livro bom, assim, um livro despretensioso, mas muito bom que eu acho, é o livro do Pierre Ramon, né? É bom ter uma visão, os capítulos iniciais dele assim, são bem esclarecedores. Só que ele já parte direto de campos relativísticos. Então ele faz uma teoria quântica para campos relativísticos. Depois um outro livro bom também, despretensioso, que é um livro assim, bem estilo inglês, leitura, te dá o essencial, né? Não é um livro tipo enciclopédico, é um livro mais assim, te dá o essencial e você aprende a trabalhar. Mas também ele é totalmente de campos relativísticos. É o livro do Writer, né? Quantum Field Theory. Por exemplo, eu acho que o Writer, por exemplo, complementa o Ramon. O Writer, lá no final dele, a partir do capítulo 10, ele tem uma parte muito boa de objetos topológicos. Então, ele costuma essas configurações de monopólio magnético, monopólio, vórtices, ínstant. Ele tem um capítulo bastante interessante sobre assim, o setor, como se não topológico, o setor topológico das teorias de campo. É um livro bem interessante também. É bem popular, muitos de vocês já devem até conhecer. Depois tem um livro também, que eu gosto muito, e que é pouquíssimo conhecido, também é um livro de alguém da supergravidade. O pessoal que trabalha em supersimetria e supergravidade, em supersimetria e supergravidade, a gente se encontra diante de muitos assim, desafios em teoria de campo. A teoria de campo ganhou muita coisa a partir do desenvolvimento da supersimetria e da supergravidade. Muitos fatos novos apareceram na teoria de campos a partir do desenvolvimento da supersimetria e da supergravidade. Então, essa nossa tribo da supersimetria e da supergravidade escreveu livros de teoria de campo muito bons, que trazem em discussão assuntos que os livros tradicionais não trazem. Uma pessoa que trabalha só em QCD, ou uma pessoa que trabalha só em eletrodinâmica quântica, QED, tem muitos aspectos de teoria de campo que não aparecem aí. São livros muito bons, mas não aparecem aí. Então, na supergravidade apareceram muitos aspectos, muitos detalhes, assim, pontos novos que a teoria de campo teve que fazer uma reflexão e talvez abordar até novas técnicas. E aí isso aí se encontra nos livros do pessoal dessa tribo, que é, por exemplo, o caso do Ziegler. Depois, esse livro que eu estou falando para vocês é o livro do DeWitt, é um livro também de... Eu não lembro do título direito, se é Quantum Field Theory ou se é Quantum Fields, não me lembro muito bem, mas é por aqui. Mas o autor é o Bernard DeWitt e o William Smith. É um livro da escola holandesa, é um livro bom. A escola holandesa é forte em supergravidade, e esse livro é um bom representativo da escola holandesa.
Tem coisas aí que você vê que passa pelo Toft, né? O Toft que formou essa gente toda, o Toft e o Veltman. Então é um livro que é inspirado na escola holandesa, muito bom. Depois tem um livro mais recente também, que eu gosto muito, que também é uma pessoa que atua na área da supersimetria e da supergravidade, que é o Severinides. O livro dele também é alguma coisa quanto um filme. Esse livro aqui está disponível em nossa biblioteca. De repente vocês conseguem acessar ele na rede também. De repente naquela livraria, aquele site russo, como é que é o nome mesmo? Livraria Gênesis. De repente lá tem. Vocês acham que eu faltou? Os títulos são um pouquinho diferentes, mas é alguma coisa, quanto Field Theory, mais isso, mais aquilo ali. Quem conseguia acessar? Oi? Quem conseguia acessar pela rede, você no pirata? Certo. Mandar para você o link tá, para a gente colocar no site do professor Global. Bom, agora, tem muitos outros livros. Tem livros mais compêndios, mais complexos, como, por exemplo, o livro do Dixon Zuber, da década de 80, é um livro bom, bem representativo da escola francesa. Mas é aquele livro mais assim, enciclopédia. É um livro bom para consulta, mas é difícil você aprender alguma coisa, aprender realmente ali. Ele é um livro, assim, eu acho o livro meio arrogante, é bom, mas é um livro arrogante e completo. Mas é um livro assim que é pedante. E esses livros aqui eu gosto porque eles não são pedantes. São livros que falam as coisas dentro de uma linguagem altamente precisa, mas simples, né? É um pouco o estilo da escola inglesa, a escola limpa, diraquiana, né? Frases curtas, dizendo tudo. O livro francês, o livro do Dixon é muito bom, mas é um compêndio, assim, é enciclopédia, é excelente, para consulta, né? Todo mundo deve achar. Eu acho que esses livros aí são um livro assim que dá para o gasto. Dá para você fazer tudo, teoria de campo, tudo que tem hoje, dá para chegar até a teoria de corte. Tem um livro do Iper também, que é um livro, sim, um ícone, mas eu particularmente não gosto. Acho que o livro do Iper também corre de risco do pedantismo. Ele ele passa muito tempo trabalhando. É um livro bom para consulta, é bom você ter ele e consultar, mas se você falar, eu vou estudar o livro do Iper todo, seu projeto vai levar uma vida. Então, eu também não acho que seja um livro prático. E hoje os tempos são curtos, né? O cara tem entrado no estado doutorado, tem que aprender coisas para trabalhar. Então esses livros assim são muito bons. O livro do Iper é muito bom, mas é aquele livro para você ler a vida toda. Você vai sempre estar aprendendo alguma coisa mesmo. Não é aquele livro que te... Tá, de repente você já se encontra, estou pronto para trabalhar. Ele custa te preparar para o trabalho. Mas é um livro muito formativo, um livro de uma pessoa que trabalhou a vida inteira em teoria quântica de campo. Por exemplo, eu acho que o livro do Iper, como ele não é especialista em cosmologia e relatividade geral, o livro dele de cosmologia e relatividade geral, na minha opinião, é melhor que o livro dele de teoria de campo. Porque o livro dele de relatividade geral e cosmologia foi um livro que ele escreveu quando ele realmente quis aprender o assunto. Então ele coloca no livro aquilo que você, em um tempo curto, precisa saber para poder trabalhar. Já o livro dele de teoria quântica de campos é praticamente assim, a obra da vida dele. Aquele livro que ele deve ter muitos cursos que ele deu ao longo da vida dele toda, ele integrou tudo isso e fez um super livro, que é ótimo, mas assim, não é prático para quem quer aprender e trabalhar logo, né? Tentando colocar as coisas desse modo. Bom, então, outros livros existem, de repente eu nem conheço, vocês podem até conhecer. Aqui a gente tem um esquema assim bem de compartilhar. Se vocês acham alguma coisa, ou passa um e-mail para mim, porque vocês têm um grupo lá, né, que eu chamei de Strawberry Field Group. Então tá lá o grupinho. Passa o e-mail para todo mundo, socializa tudo. Não precisa passar para mim, para eu ter que distribuir. Socializa lá. A lista de e-mail está lá. Só mandar para todo mundo, tá? Para vocês também dialogarem entre vocês, né? Fazer a coisa assim. Aí se vocês acharam algum livro interessante, mas assim, eu, basicamente assim, o pessoal gosta de trabalhar comigo, né? Assim, o livro que eu aconselho para quem quer trabalhar as coisas que a gente trabalha é o Fields, o livro do DeWitt. E esse livro aqui. Esses são muito bons. Esse livro aqui, por exemplo, é ótimo. Se eu tivesse um cursinho preparatório para concurso de professor universitário, esse livro tem caráter quase que de apostila de curso. Quem quer fazer um concurso de teoria de campo na universidade, pega esse livro aqui. Estudando ele no semestre, você consegue fazer tudo aquilo que cai geralmente no escrito, né, na dissertação, tema dissertativo. Ele é bom por isso. Cada capítulo dele é meio dissertativo. Então é um livro assim. Mas ele não mostra os problemas. Eu acho que a crítica que eu tenho ao Ryder é que a vida para ele parece tão simples.
Nunca está certo. E quando você trabalha, nada está certo. Né? Entendeu? Eu gosto do Fields por isso, porque ele te coloca em crise a cada momento. O livro do Ryder, ele te dá uma visão muito cor-de-rosa da teoria de campo. Mas é bom, mas você não vê os problemas. Você passa em cima do buraco sem saber que você quase caiu. Aí, essa é a minha crítica a esse livro. Esse livro também ele mostra o problema. Eu gosto esse também. Eu gosto desse livro. O pessoal da supersimetria e da supergravidade, não que é a nossa tribo, mas é porque o pessoal que encontrou mais desafios na teoria quântica de campos. Então, esses desafios estão presentes no livro. Então, você encontra esses problemas, né, nos livros. E aí, isso é um aprendizado muito bom. Qual que você falou que era pedante? É o último ali? Não, eu não dei. O pedante é que eu não dei. É o de Sixonsberg. Já sei que você gosta de coisas pedantes. Não. Ele viu que tocou dele, né? Tocou fundo dele, né? Porque ele perguntou, ele não curiosidade, nada. né? Curiosidade é. Não esconde o jogo. Aquele é matemático, né? Então ele está aqui para rir da gente. Oh. Das nossas absurdos aí no quadro negro, infinito igual a 1, coisas assim. Então está aqui, Sixonsberg. É um livro bom, eu não estou fazendo aquilo bem, não estou acordado de novo, não tenho a posição de chegar e ficar criticando esse seu meu colégio. Eu estou apenas abrindo o caminho aos olhos de vocês, que nem tudo que a gente encontra, assim, a gente fica, cara, já passei por isso na minha vida quando eu era mais novo, assim, vamos pegar esse livro, vamos estudar esse livro todo. Isso é um projeto que pode ser perigoso. Porque você começa a estudar o livro todo, aí você nunca consegue, acaba pelo meio frustrado, e às vezes você começa a achar que aquele troço é muito complicado, e não é. Então eu acho que esse livro ele complica a vida. Então se você pegar esse livro sozinho, vamos dizer que você vai trabalhar lá em Tocantins e resolve fazer um grupo de estudos de teoria de campo, pega um simples, vai frustrar todo mundo. Se vocês pegarem o Fields, não vai frustrar, mas vai assustar. Mas se vocês pegarem, por exemplo, o DeWitt Smith, vocês vão sair para o alto, vocês vão sair para cima do dia. Vou saber os nomes de vocês aí, para a gente não ficar perdido. Você é o? Pedro. Deixa eu ver aqui. Pedro da Silveira Pereira, do UFRJ. Você? Bruno Guimarães, também da UFRJ. Você? Você é o Felipe, estou lembrado de você. Felipe Amor, está certo. Você não gosta do livro do Edison para principiantes? O livro do Edison eu gosto, mas eu acho que ele é muito focado para partículas, olha. Aí eu vou colocar agora. Muitas vezes o livro de teoria de campos ele está muito direcionado para a física de partículas. É uma visão, mas o cara vai fazer física de partículas, ele pode já aprender teoria de campos. Eu gosto do Edison, mas eu acho que ele não está assim, ele não é, vamos dizer assim, ele é tendencioso. Ele te leva para a teoria de campos, mais ligado à física de partículas. Esses livros aqui são mais descolados. Bom, então, essas são as referências, outras existem, como eu disse para vocês, eu não vou seguir nenhum desses livros, mas eu vou trabalhar no espírito do livro do Fields, tá? Então, assim, uma coisa bem mista entre clássico e quântico, a gente vai ter que isso é clássico, isso é quântico, para aprender as duas coisas ao mesmo tempo, eu não ficar, assim, quebrar um pouco o pré-requisito, porque aí o cara tem que aprender mecânica quântica, depois aprendo mecânica quântica relativista, depois aprendo campo clássico, depois aprendo teoria quântica de campo. Parece que a teoria quântica de campos é o final de uma longa cadeia. Não é, ela pode estar colocada no início. Tá? Você pode começar a fazer teoria de campo na graduação, desde que a gente acerte as coisas que a gente vai estudar. Né? Tudo tem seu momento. Depois o mesmo assunto ele pode ser visto mais à frente de uma maneira mais aprofundada. Então essas são as referências assim, que eu acho recomendáveis. Bom, muito bem. E aí, a teoria de campos, né, ela começou quando, por quê, e como que ela se desenvolveu. É importante a gente ter isso claro também, né? Bom, o primeiro trabalho que a gente pode dizer assim, inaugurou a era da teoria quântica de campos foi o trabalho de 1927 do Dirac. Então, Dirac fez o paper dele, que é onde é absorption the emission of radiation. Esse trabalho aí, o Dirac pela primeira vez quantiza o campo, ele quantiza o campo eletromagnético.
Lembrando que nesse momento, né, nesse momento da física, em 1927, o que se conhecia era o elétron, era o próton e o fóton. Né? O fóton era recente, até porque o trabalho do Compton, né, que realmente se confirma, né, a existência de uma partícula, vamos dizer assim, de luz, que é o fóton, é de 1924. Né? O próton foi descoberto por Rutherford em 19 e o elétron já vinha lá no final do século, 1897. Então, o Dirac tinha esses três objetos. Né? Já se sabia, o Atlas conhecia, o Dirac já tinha feito o primeiro trabalho de mecânica quântica, em 1926, The Theory of Transformations, né? Foi quando ele mais ou menos ligou tudo para fazer um trabalho, um tratado já de mecânica quântica. E aí, com a discussão do átomo de Bohr, e depois com a teoria quântica, a mecânica quântica para tratar o átomo de hidrogênio, a questão era como estudar a emissão quantizada e a absorção quantizada de radiação por parte dos átomos. E aí, Dirac viu que o primeiro campo a ser... Nos livros, vocês veem a discussão pedagógica, a apresentação no livro é uma apresentação que não é a realidade. Você começa com o campo escalar, aí depois vai para o campo exponencial. Aí depois vai para o campo de Maxwell, que é o campo vetorial. Depois, eventualmente, se chega em Yang-Mills para poder fazer a quantização dos campos. Historicamente, não foi assim que aconteceu. O primeiro campo a ser quantizado foi o campo eletromagnético. Depois, com a equação de Dirac, em 1928, a equação da mecânica quântica, logo em seguida se quantiza o campo de Dirac. Porém, o campo mais tardio de ser quantizado, e que deu muitos problemas, deu um quebra-pau violento entre a escola de Roma, né, entre Fermi e Majorana e Pauli Weisskopf na Alemanha, foi a quantização do campo escalar. Que parece ser o mais simples, mas foi o que mais deu problema, porque tinha uma questão uma questão fundamental ligada à quantização do campo escalar. Então, aparentemente, às vezes a gente pensa que o campo escalar é o mais simples porque não tem índice. Justamente por não ter índice, ele esconde muitas coisas. Ele pode ser um campo que envolve muitas coisas. Ele pode ter uma estrutura que a gente não percebe, porque justamente não tem índice. O campo de Dirac é o melhor dele, ele não pinga, ele tem um índice fermiônico. Aquilo ali dá a ele uma identidade muito absoluta. O campo escalar, ele é muito volátil, ele pode ser muitas coisas, e a quantização dele deu um certo problema, não tanto por isso, mas por uma questão ligada ao fato de ser bosônico. Quantizar um campo bosônico naquela época teve sérios conflitos com o princípio da exclusão de Pauli. Então, o campo que custou mais a ser quantizado foi justamente o campo de Bohr e Pauli. Então, em 1927, a gente pode dizer... Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Oi? A gente gostaria de entender o seguinte: o que modifica uma equação clássica para uma equação quântica? Então, por exemplo, você tinha, antes de 1927, a lei de Gauss. Certo, isso. O que depois de 1927 aconteceu com a lei de Gauss? Vamos lá. Tá, deixa eu falar. Relacionado ao paciente máquina, para a gente poder trabalhar assim. Então, vamos aproveitar a pergunta do Dória, bem em cima da discussão. Então, até Dirac, né, por incrível que pareça, até 1924 ele não sabia as equações de Maxwell. Ele já ouvia falar, né, mas ele só aprendeu as equações de Maxwell quando ele entrou no doutorado. Né. Não foi pelo Jackson também. Senão não teria feito o que fez, né? O Jackson, graças a Deus, não era conhecido. Então, ele não fez eletromagnetismo pelo Jackson. Mas ele sabia as equações. Ele era engenheiro elétrico. Ele era engenheiro, ele sabia, mas não sabia as equações. Ele sabia algumas coisas sobre as equações de Maxwell.
E aí, em 1927, né, ele entende que, já que o átomo emite, né, radiação quantizada, quer dizer, o átomo está quantizado, né, na discussão de Schrödinger, na discussão do átomo de Bohr, você está quantizando a matéria. A matéria até aquele momento é quantizada, você faz uma mecânica quântica para o elétron no campo do núcleo. Mas a radiação não é quantizada, o campo eletromagnético até esse momento é clássico, são as equações de Maxwell. Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhar aqui no curso o tempo todo. Esses campos são clássicos, são determinados pelas suas equações. Então, dadas as distribuições de cargas, dadas as correntes, dadas as condições de contorno, né, que definem um sistema que no qual eu estou focando a minha atenção, eu resolvo as equações de Maxwell. E aí, a questão que nós nos colocamos é, e se isso aqui virar uma coisa quântica? Esse campo aqui é um campo clássico, determinado pelas equações de movimento. O que significa esse campo deixar de ser um campo clássico e passar a ser um campo quântico? É a mesma discussão da mecânica clássica, né? Quando a gente escreve lá as equações as equações de Newton, né? F igual a P do T, a gente está dizendo, eu tenho essas minhas coordenadas de momento aqui, se no momento aqui, por exemplo, a derivada do Lagrangiano em relação às coordenadas de velocidade generalizada, né? Colocar em relação a x ponto. Então, a gente tem uma prescrição aqui, a gente sabe que as coordenadas que descreve a partícula são as coordenadas de posição, as velocidades associadas, né? E eventualmente algum grau de liberdade interna dessa partícula clandestina, não vamos dizer, são as coordenadas, né? Então essas coordenadas são clássicas, elas vão ser determinadas por equações diferenciais de segunda ordem, sujeitas a condições iniciais. Quando nós vamos para a mecânica quântica, a gente destitui, né, essas coordenadas do caráter determinístico, né, de serem resolvidas por uma equação de campo, e já esses objetos aqui passam a ser operadores que satisfazem relações de comutação não triviais, né, entre as coordenadas e as coordenadas canônicas de momento associadas. Então a gente quantizou a coordenada, quantizou a partícula, os graus de liberdade da partícula estão quantizados. Aqui, as coordenadas, quem são as coordenadas do campo eletromagnético? Quando eu tenho uma distribuição de carga e corrente, eu tenho uma radiação eletromagnética se propagando, quem são as coordenadas do problema? Claro que não são Tx. Tx são as coordenadas do espaço-tempo. Quem vai definir como é que a minha onda está se propagando, qual é a fotografia da onda a cada instante, são os potenciais, são o φ e o A. Eles são muito mais fundamentais do que os próprios campos. As equações de Maxwell, elas são escritas nos campos, mas a física está aqui, está nesses objetos aqui, dos potenciais. Apesar de a gente dizer que os potenciais não são físicos, porque são sujeitos a uma simetria de calibre, eles são ambíguos, mas eles são físicos no sentido de que a física está com eles, né? Se vocês, por exemplo, quem já estudou mecânica clássica, né, já fez a formulação lagrangiana da mecânica, sabe que quando a gente escreve o hamiltoniano de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, para obter, por exemplo, a força de Coulomb, né? Quando a gente chega lá, a expressão da força de Coulomb, tira lá pelo princípio lagrangiano, pela formulação hamiltoniana, a gente chega na força de Coulomb, a gente coloca uma partícula num campo eletromagnético externo, e o hamiltoniano dessa partícula, o campo eletromagnético, ele aparece através dos potenciais. Quem aparece aqui não são os campos, são os potenciais. Então a formulação hamiltoniana ou a formulação lagrangiana da mecânica, ela já aponta para os potenciais. Na mecânica quântica, quando a gente escreve a equação de Schrödinger, ninguém escreve com campo, a gente escreve com o potencial. Pega aquela equação ali, a equação de Schrödinger vai ser Hψ igual a IH cortado ddt psi. Então, a minha equação de Schrödinger também ela aponta para os potenciais. E na mecânica quântica, não vou falar aqui agora, mas eventualmente a gente vai barrar com isso, tem o efeito Aharonov-Bohm, que mostra que os potenciais eles têm uma influência física direta. Eles geram um deslocamento no padrão de difração quando a gente manda elétrons por uma fenda dupla, né? E os elétrons sofrem difração anteparo. Se não tiver campo, se não tiver um campo magnético ali, é uma coisa, mas se tiver eu posso ter um campo magnético zero, mas um potencial vetor não zero, né? Lá da física 3, todo mundo que conhece o campo do solenoide, né? Sabe que no interior do solenoide a gente tem um campo magnético uniforme. Então, dentro do solenoide a gente tem o V rotacional de ar. Então, dentro do solenoide, meu campo magnético não é zero. Então, claro, para ele ser constante,
se isso aqui é uma derivada de x, derivada de y, derivada de z, esse cara aqui tem que ser linear em x. Então, a gente sabe que o potencial vetor dentro do solenoide é alguma coisa do tipo meio de x vetorial v. Vamos dizer que esse campo magnético seja uniforme. Então, está aqui, eu tenho um campo magnético que é uniforme aqui dentro. E o potencial vetor que cresce linearmente aqui dentro. Se eu estou aqui fora, o campo magnético é zero. Quanto mais perfeito for o solenoide, mais próximo de zero o campo magnético do lado de fora. Porém, o potencial vetor aqui do lado de fora não é zero. Eu já fiz um pouquinho de física 3, sabe que esse potencial vetor do lado de fora ele tem um caráter azimutal, coordenadas polares, mas ele está aqui no sobre ele. Então, o potencial vetor aqui fora, ele não é zero. O campo magnético é zero. Mas se eu colocar um elétron aqui, o elétron, classicamente, ele vai precisar da força que ele dê. Mas do ponto de vista da mecânica quântica, ele não precisa do B, ele precisa do A. E lá fora o A não é zero. Então, na visão quântica da matéria, o potencial é importante. O campo é zero. O potencial não é zero. O campo é zero. E dá efeito físico, que é o que a gente chama de efeito Aharonov-Bohm, e mais tarde, depois final da década de 80, se descobriu também o efeito Aharonov-Kasher, que é o mesmo efeito, né, um efeito típico, né, Aharonov-Bohm, só que para o setor elétrico, não para o setor magnético. Então a gente já começa a ver, e o potencial é que é importante. Então o Dirac pensou foi isso. A física do campo foi não? Não, mas é para isso. Tá, o que eu entendi é que, bom, com a equação de Schrödinger, todo mundo aqui não tem ideia, você quer quantizar um sistema que você chama de sistema clássico, você está tentando quantizar ele, né? Quantizar ele é achar É quantizar uma os nova graus de distribuição liberdade. dele. Procurar as coordenadas que descrevem o sistema. Sim. Você tem um sistema. O sistema é caracterizado por quais graus de liberdade. Você sabe os graus de liberdade. Aí você vai atribuir coordenadas canônicas aos graus de liberdade. E você vai quantizar essas coordenadas canônicas. É isso que você faz. Aí você, quer dizer, você está querendo explicar certos fenômenos que aparecem, que você Isso. acha esquisitos, que contam, né? Isso. Mas aí, então o programa para a equação de Schrödinger é me dar um sistema, procura o Hamiltoniano dele, Me dá um sistema de partículas. QIP, Dá um sistema de partículas, exatamente, em termos de QIP, Uhum. e aí eu te dou uma fórmula de quantização, que é botar um chapéu, né? Aí tem essa discussão, o que significa isso. Nesse caso, você vai meio que fazer a mesma coisa, tipo, me dá um campo clássico, Isso. de alguma maneira escreve um Hamiltoniano louco para ele, Isso. e... Nós vamos começar a fazer isso hoje. É, Esse é o modo do nosso curso. A minha questão é a seguinte, você começou com as equações de Maxwell, você sabe, porque você vê isso, no dia a dia, tem a equação bonitinha de essa classe. Agora, você falou, tem um campo escalar, tem um campo vetorial, então tipo, existe equações tipo Maxwell Claro. para o elétron, mas por que a gente não vê as equações na vida, entendeu? Porque os cursos são ruins. A equação de Maxwell, ela é apenas a ponta de alguma coisa. Você não precisa partir da a equação de Maxwell, ela não deve ser o paradigma. Você, na verdade, se você sabe apenas relatividade especial, você deduz as equações de Maxwell. Se você sabe apenas a relatividade especial, você deduz, vamos dizer que você não saiba a relatividade especial. Se você pegar as 3 primeiras aulas do nosso curso de equação de Dirac no semestre passado, você vai ver, eu não sei relatividade especial, mas eu sei o que é o elétron. Vamos dizer, você está numa situação que você observou o elétron, e você já sabe que o elétron tem spin. Então você vai fazer uma descrição. Eu quero descrever uma física para o elétron se propagando com spin alinhado com a direção de movimento. E eu vou fazer uma física se o elétron está se propagando com spin anti-alinhado com a direção de movimento. Daí você tira a equação de Dirac. E daí você tira a relatividade especial, você tira a própria métrica do espaço de Minkowski. As partículas, elas apenas revelam a existência de uma relatividade subjacente a todos os fenômenos ligados, por exemplo, a alguma coisa que se propaga com a velocidade c. Mas você não precisa saber ainda as transformações de Lorentz, você pode deduzir. Então a pergunta que você faz é a seguinte: se ao invés de você estar falando do elétron, você faz a seguinte pergunta: eu quero descrever uma partícula física que tenha spin 1, que não tem spin 0 nem tem spin meio, tem spin 1, e se propague com a velocidade da luz. Com apenas esses dois ingredientes, você
formula esses dois ingredientes numa única equação e você ganha as equações de Marx. Então as equações de Marx, elas são também o resultado de alguma coisa mais fundamental. Tá? Então não é que você conhece a equação, se você perguntar, essas equações de Marx, se você for olhar do ponto de vista da mecânica quântica, o que elas estão me representando? Tudo que está ali está me dizendo o seguinte, aquilo tudo que está me dizendo ali existe uma partícula de espinho, massa zero, que se propaga transversalmente em direção do movimento, com polarização transversal em direção do movimento. É esse o conteúdo que está ali. Então a pergunta que você pode se fazer é, se eu tiver o elétron, como é que eu descrevo o elétron? Se eu tiver uma partícula escalar, como é que eu descrevo uma partícula escalar? Eu só vou fazer aqui, eu vou tentar fazer essa construção com vocês. Tá? Dá o que eu quero isso. Como é que eu vou descrever? Aí você vai falar, eu quero descrever classicamente ou quanticamente? Você vai poder fazer essa escolha, tá certo? E outra pergunta é, eu sempre tive essa ideia, agora eu estou sendo um pouco boba, mas é que, tipo, a equação de Schrödinger é tipo H, psi igual, I era cortada da de psi. Mas eu me acho, que é uma equação clássica, uma equação não relativista, porque vocês não falaram isso. Isso, não relativista. Isso. Só que você está falando que, no final do dia, você vai meio que pegar, pelo que eu entendi dos livros que eu li, Não entendi, não, fala, cara. você vai pegar essa equação de Schrödinger, só que, entendeu? Tipo, eu sempre imaginei que se a coisa fosse relativista, meio que não podia valer nada parecido com a equação de Schrödinger, mas na prática eu vi que os caras pegam uma equação de Schrödinger para certas coordenadas apropriadas e meio que postulam isso. Tá, vamos trabalhar isso aí, tá certo. Então, as tuas perguntas, não, eu estou deixando você fazer justamente, são inquietações tuas, mas elas vão ser respondidas aqui. A gente vai passar em... Eu acho que essas questões são fundamentais. Por isso que justamente eu estou organizando o curso dessa forma, para já tocar essas questões. Porque às vezes no livro não fica muito claro, os livros são muito arrumadinhos. Então, às vezes, como o livro é muito arrumadinho, você não percebe o problema. Justamente um curso como esse, assim, que é um curso meio... tudo que você queria saber sobre, mas teve vergonha de perguntar, você pode fazer aqui. Então, vamos aproveitar esse curso. Então, aproveite esse momento. Tudo que você queria saber sobre Sétimo é teoria de campo. Eu também, eventualmente, eu também não saberei, mas eu também vou querer aprender, né? Eu sei tudo, mas aqui a gente vai tentar discutir essas coisas. Que é justamente isso. Às vezes o livro é muito organizadinho e esse tipo, você fica com uma ideia. Às vezes eu acho também perigoso o cara ficar muito autodidata com isso, porque você constrói um imaginário a partir do que você lê, e não é o imaginário real. Se eu passava comigo, eu estudava uma coisa, aprendia bem pra caramba, quando eu ia conversar com o meu professor, não era nada daquilo, eu sabia fazer as contas, isso é uma coisa, eu sabia reproduzir os cálculos, mas eu realmente não sabia o que eu tinha feito. Então, às vezes, estudar sozinho tem esse perigo também, você reproduz todos os cálculos, beleza. Aí você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa está te falando coisas que você não percebeu. Você fez cálculo pra cacete e não percebeu. Então esse às vezes é o perigo de... Tem certas coisas que a presença é importante, discussão é importante, conversar com uma pessoa. Eu me vi nessa situação muitas vezes. Eu li uma coisa, fazia uma ideia, quando eu ia conversar com o meu professor experiente, eu vi que não era nada daquilo. Eu tinha feito cálculo, tudo bem. Não errei em um sinal, fator 2, tudo em cima, integral, integrei, peguei o gradiente de Einstein, resolvi as integrais, mas a verdade é, eu não sabia o que eu estava fazendo. Às vezes teoria de campo tem muito isso, teoria de campo é muito delicado, é muita coisa que a gente faz, e a gente quando vê papers, às vezes, aparece papers elaborados, mas com erro trivial. Teoria de campo é uma coisa muito fácil de você cometer, às vezes, um erro trivial, sutil, e você constrói uma porção de coisas, acho que está invalidada porque você cometeu um erro trivial. Então é um campo muito delicado, é em que a gente está sempre aprendendo, todos nós estamos sempre aprendendo. Você já sabe o que está fazendo? Oi? Você disse que antes não sabia o que estava fazendo. Antes. Vocês é que vão dizer. Mas vocês vão dizer se vocês foram levados para o precipício ou não. Por isso que eu botei aquela musiquinha para vocês, né? Que é a musiquinha diz, não sei para onde não sei. Não é uma musiquinha lá dos Beatles, que diz justamente. Mas não se preocupa, né? Aprender, don't roundabout. Não se preocupa também. Então vamos lá. Estou entrando no múltiplos Beatles aí, do John Lennon e do Paul McCartney. Essa é aquela saga da teoria de campo. Beleza, então, tuas dúvidas são super pertinentes, tuas dúvidas são um dos motivos que eu estou dando esse curso, porque são as dúvidas dos rapazes, das pessoas que trabalham comigo, são dúvidas que eu tive também, que eu custei também a tirar, até um certo momento que eu encontrei as pessoas que me disseram as coisas certas na hora certa. Então vamos lá. Temos essa coisa. Então a questão que o Dória colocou, o que dirá que fez, afinal de contas? Dirá que esqueceu isso?
E Dirac falou, o fenômeno elétrico está aqui. Eletricidade, magnetismo, para mim é isso, e é conservação da carga. Porque isso para Dirac é fundamental, é simetria. Isso aqui vem de uma simetria. E isso aqui são os graus de liberdade. Os graus de liberdade do campo eletromagnético são o seu potencial escalar e o seu potencial vetor. Ambos, claro, função de T e X, sujeitos, aqui não vou falar disso agora, eu só estou dando a tintura para poder responder a pergunta do Dória. Então, essas são as coordenadas físicas do meu sistema. Ao invés de representar a minha radiação eletromagnética por coordenadas de posição e momento, eu estou representando por campo. Eu tenho um campo escalar, quer dizer, com isso aqui, eu consigo descrever o fenômeno eletromagnético. E aí, esses objetos, que na teoria de campo clássica, mesmo que seja uma teoria clássica, tem o status daquilo que é a coordenada, nas coordenadas x de t. Quer dizer, as coordenadas do meu sistema deixam de ser coordenadas de posição de uma partícula e passam a ser campos que dependem das coordenadas espaço-temporais, mas esses campos é que vão dar a dimensão de todos os graus de liberdade do meu sistema. O que eu quero descrever, na verdade? A radiação eletromagnética livre no vácuo. A radiação eletromagnética livre no vácuo, ela se propaga com os campos vibrando ortogonalmente a direção de movimento, ou seja, eu tenho 2 graus de liberdade. Então aqui eu tenho 4 coordenadas reais. Eu tenho φ, tenho A1, A2 e A3. Eu tenho 4 coordenadas reais para descrever 2 graus de liberdade. Todos nós sabemos da mecânica clássica que cada grau de liberdade físico está associado, cada grau de liberdade está associado com 2 coordenadas. Né? A gente tem um grau de liberdade, eu tenho a coordenada de posição daquele grau de liberdade, como aquela coordenada varia no tempo, e o momento, a velocidade dela. Então são as 2 coordenadas associadas a um grau de liberdade. Aqui eu tenho 4 coordenadas. 4 coordenadas vão me descrever 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade são exatamente os 2 graus de liberdade confinados a um plano. É o campo elétrico, que gira que está nesse plano ortogonal de direção de movimento, ou o campo magnético, mas uma coisa planar. Então eu reduzi de 3 para 2 graus de liberdade. Então essa é a ideia. Então Dirac quantizou isso aqui. Da mesma forma que lá na mecânica clássica nós dizemos x com t da I aportado, Dirac agora falou, não, beleza, eu vou ter que pegar φ com a sua coordenada temporal, quer dizer, a velocidade associada a φ vai estar derivada, e isso aqui vai ser I aportado. Fez alguma coisa, nós vamos ver o que é exatamente a função delta de Dirac. Então o que está aqui é exatamente vamos dizer assim, uma reprodução. As coordenadas agora são os campos, e quem vai satisfazer a relação de comutação agora são os campos. Os campos deixam de ser funções, que são soluções de uma equação diferencial, e passam a ser operadores que satisfazem certas regras de comutação. Aí, nesse momento, eu estou produzindo o campo. Então, essa foi a ideia do Dirac. Então, as equações de Marx são apenas aquilo que o Gabriel estava falando, são a visão clássica do problema. A visão quântica do problema não é o campo A, não é o campo B, mas são os potenciais de A. Então, essa é mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando. Então, esse trabalho aqui do Dirac foi o trabalho que inaugurou o que a gente chama da era da teoria quântica de campos. Né? Em seguida, claro, em 1920, eu estou colocando aqui um pouco o contexto histórico, a gente vai ver que a teoria quântica de campos, ela se desenvolveu, uma grande parte da sua história está ligada diretamente à física de partículas. Oi? Nessa quantização do Dirac, você pode dizer que aparece nos inícios o campo φ A, né? Isso. Então você poderia dizer o seguinte, eu estava dizendo que a equação de Marx não deve ser tomada como um paradigma, mas como um abre-salas. Isso. Assim, você poderia dizer que essa perspectiva da quantização do Dirac, de botar o φ A como ab initio, não significaria que deve ter uma equação de Maxwell onde o A e o φ aparecem explicitamente nela? Pode ser. E de fato aparece. Na indicação do Dirac. E de fato aparece. As equações de Maxwell, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que. Elas são muito, vamos dizer, praticamente o sinônimo de eletromagnetismo. Quando o cara fala de eletromagnetismo, a pessoa tem na cabeça a equação de Maxwell. Essa é uma visão, isso é 1/32 da realidade. Porque na verdade existem 32, hoje nós temos 32 ou 34 versões possíveis de eletromagnetismos que a física produziu. A física não é só as equações de Maxwell. As equações de Maxwell são uma visão restrita da realidade. As equações de Maxwell, elas são implicitamente feitas para portadores de carga que tem spin meio, que é o elétron. Quando quando Maxwell faz, todo mundo fez as experiências que fez, quem carregava a carga para eles era o elétron, que tem spin meio. Se eles morassem num planeta
onde a matéria não é feita de spin meio, mas é feita de spin 1, eles iam escrever as mesmas equações de Maxwell, só que de forma diferente, e não equivalente. Então, a qualidade do portador de carga é muito decisiva para a formulação das equações de Maxwell. Essas equações de Maxwell que nós recebemos, está implícito no histórico que Rho e J são cargas eletrônicas. Se são cargas eletrônicas, são cargas que têm spin meio. Isso já coloca o spin meio, quando o spin meio produz eletromagnetismo, ele já produz do modo dele. O spin 1 e o spin 0 não produzem eletromagnetismo da mesma forma. O eletromagnetismo é universal, mas a forma das equações de Maxwell varia. O Luiz aí está aí, né? Estudou isso bastante na tese de mestrado dele. Depois, se você quiser, a gente socializa a tua tese aqui, pessoal. Né? Mas para a gente ver um pouco o que o Doria está falando. Então, se a gente faz um eletromagnetismo baseado em objetos bosônicos, se o meu portador de carga tem spin 0, não tem spin meio, os potenciais que o Doria está falando vão aparecer explicitamente na equação de Maxwell. A equação de Maxwell não vai ser divergência de E igual a coisa. Então, se esse Rho que está do lado direito, vamos colocar, se eu tiver isso aqui, então divergência de E mais, vamos colocar aqui alguma coisa, vamos colocar assim, alguma coisa desconhecida, F vezes φ, igual a Rho sobre epsilon zero. Se esse Rho aqui for uma densidade de cargas de natureza bosônica, o que aparece aqui. Se esse Rho for uma densidade de cargas de natureza fermiônica, a gente ganha essa equação de Maxwell. Então, está implícito nas equações de Maxwell que porque o histórico dela foi todo feito em cima, a fenomenologia dela foi toda feita em cima do elétron, que é a nossa matéria. Mas se a gente tiver numa galáxia de energia escura, de matéria escura, onde não tem elétron, por exemplo, a pergunta é, o eletromagnetismo lá é o mesmo, constante de estrutura fina é a mesma, mas as equações de Maxwell não são as mesmas. Então, o que o Doria está falando é que o fato do φ e do A realmente serem importantes, eles são importantes a esse ponto. Nas equações de Maxwell, para outro tipo de spin, eles aparecem. Eles não aparecem nas equações de Maxwell tradicionais, porque o spin, nós vamos entender isso aqui no curso, o spin meio, ele bloqueia o aparecimento dos potenciais nas equações de Maxwell. Então a gente fica muito com essa visão clássica demais das equações de Maxwell, que quem é físico são os campos. Não, a física está nos potenciais. E a gente tem que aprender uma coisa, que ser físico não significa ser necessariamente mensurável diretamente. Uma grandeza física, ela tem consequências mensuráveis. Você pode não medir ela, mas você vai medir as consequências dela, senão os quartos não seriam objetos físicos. Eles são confinados, ninguém pega o quarto, mas a gente pega o meso, mas a gente pega o próprio. E se não tivesse quarto, não tinha meso e próprio. Então o quarto inexiste porque ele é um objeto não físico, porque ele é um objeto confinado. Então a gente tem que começar a afinar o discurso da gente, com essas coisas que folcloricamente vão dizer, as equações de Maxwell, quem é físico é o E e o B, porque aparece na força de Coulomb, na força de Lorentz, né? Isso é físico, enquanto a tua física for newtoniana. Então, se você não superou 1925, isso é verdade. Mas a partir de 1925, já não é um discurso, né, que a pós-modernidade não aceitaria. Está claro? Está certo para onde a gente está caminhando? Só para mudar uma coisa Strawberfields, realmente. O Dirac, aqui na época, ele se colocou diante do aspecto apenas indireto do fio A, assim. Sim. Isso para o Dirac era tranquilo. Para ele, nessa viagem, não tinha nenhum problema. Está pouco desconectado. Para ele, física para ele era algo que você imagina, não é algo que você mede. Né? Então, para ele, isso não é complicado. Ele vou quebrar esse paradigma, né, de E e B. Era um problema. Aquele fio que você colocou mesmo fio de antes ou é um fio que você colocou para a É o gradiente de fio. É o fio que dá o campo elétrico. Tá. O próprio potencial aparece na equação de Maxwell, dependendo da carga que está gerando. Nessa equação aí mesmo. Eu queria saber se ele está... Esse fio que está aqui é isso aqui. Essa equação que na verdade é isso aqui. Esse E aqui é menos gradiente. Então, se você quiser escrever essa equação como uma equação de segunda ordem, isso é menos Laplaciano mais F atuando em φ igual a Rho sobre epsilon zero. Então, o que eu ia fazer em relação ao que você falou de ser físico, né? O seu falou do potencial, ele tem uma certa ambiguidade. Então, você está abrindo mão dessa parte da ambiguidade. Isso. Mas Vai dar sentido a essa ambiguidade. vai dar sentido à ambiguidade, essa transformação que tem. E Você que é matemático sabe fazer isso.
Ou deveria. Deveria. Matemática, justamente, ele sabe contornar as ambiguidades, definindo as coisas de uma certa maneira. Porque as pessoas às vezes falam do campo e falam, não, o potencial não é legal porque ele. Enfim, não está ambíguo. Só que o campo também, se você se mexer, você muda o campo magnético, então você não questiona. Numa equação diferencial de segunda ordem, esse termo aqui significa blindagem. Então significa que a interação eletromagnética é mais blindada. Então se você colocar uma carga de spin meio aqui, gera um campo Q sobre 2, 4πy0 R2, beleza. Agora se você colocar aqui uma carga que tem um spin 0, Q não é 4πy0 sobre R2, o campo não é Q sobre 4πy0 R2, cai mais rápido. Tem um fator de blindagem, então o spin ele influencia na equação de Marx. A questão histórica é que as equações de Marx, na nossa matéria, quer dizer, está tudo certo, todo o progresso que foi feito em cima do spin meio, porque a nossa civilização é a civilização do elétron, não é a civilização de uma partícula de spin 0 nem de spin. A matéria do modelo padrão é matéria fermiônica, quarks elétricos, né? Mas se a matéria fosse matéria bosônica, as equações de Marx seriam diferentes. O fenômeno eletromagnético é o mesmo, a qualidade da interação eletromagnética é a mesma, mas o fenômeno, a revelação desse fenômeno, a força de longo alcance, a força atrativa e repulsiva, isso aí pode mudar. Não vamos estender muito mais, porque isso a gente vai estar falando ao longo do curso. Ou vocês já querem ficar chocados hoje, então não voltar mais? Não volta mais, já sabe que não é por aí, né? Fala aí o que é. Eu vou fazer um comentário que nessa discussão da carga ser fermiônica ou bosônica, se for bosônica aparecer o potencial explicitamente. Eu acho que na teoria de London, né, da condutividade, ele aparece explicitamente e o que está por trás são os pares de Cooper, né? Exatamente, que são escalares. São escalares e carregados. Uma carga, duas cargas eletrônicas. Perfeita a tua ilustração. O fato de você, na supercondutividade, já ver o potencial e ter o efeito Meissner, que é a blindagem, por quê? Porque você agora está escrevendo as equações de Marx para portadores de carga que não são mais cargas individuais, mas são pares condensados. São pares de elétrons que se correlacionam para fazer o material deixar de ser condutor e passar a ser supercondutor. Então você tem uma física agora para objetos de spin 0 e carga 2. Então você tem eletromagnetismo e você tem efeito Meissner, que é a blindagem eletromagnética, é exatamente isso. Vamos lá. Então, em 1928, Dirac vai e escreve finalmente as equações, ele faz vamos dizer assim, a equação quântica, né? Vamos dizer assim, uma mecânica quântica, vamos colocar assim, uma mecânica quântica relativística para o elétron. Então ainda não quantizou o campo do elétron, ele está dando o elétron um tratamento de mecânico elétron, é uma partícula quântica, só que agora sujeita às leis da relatividade especial. Então ele muda a descrição, né? Sai da equação de Schrödinger. Porque, por exemplo, alguém estava perguntando, né? Que a equação de Schrödinger é isso aqui. Quem é a energia livre de uma partícula na mecânica newtoniana? É igual a P2 sobre 2M. Então isso é Newton. Na mecânica quântica, pelo princípio da correspondência, a energia fica representada por esse operador, IH cortado DDT. E o momento, na mecânica quântica, ele é menos I, H cortado, gradiente. Então isso aqui é P escalar P, então é menos I, H cortado, é menos I, H cortado ao quadrado, P escalar P sobre 2M. Então, na mecânica quântica, pelo princípio da correspondência, as grandezas físicas, né, ficam operadores diferenciais, então eles têm que atuar em alguma coisa. Então eu tenho IH cortado, DDT atuando em alguma função, vai ser igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2M, laplaciano de uma certa função. Então, a equação de Schrödinger nada mais é do que uma versão operatorializada da relação entre energia e momento. Mas quando você vai para a relatividade especial, a energia deixa de ser P2 sobre 2M. A energia passa a ser raiz quadrada, né, de P2C2 mais M2C4. Mais ou menos. Dirac era corajoso. Ele fala, uma partícula livre pode ter energia negativa? Ele falou, pode. A gente para aqui. A energia positiva, a partícula está livre. Ele falou, não, vamos levar esse sinal até as últimas consequências. Ele levou. Foi por isso que ele descobriu o pósitron. Se ele não tivesse tido essa coragem, ele não teria descoberto o pósitron. Previsto, aliás, descoberto, previsto. Então, na mecânica quântica relativista, Dirac implementou essa relação, não aquela. E aí a gente fez um curso aí de equação de Dirac, né? A gente entendeu por que é isso. Então, na mecânica, então, a esse momento, então, o que nós temos aqui? O que nós temos aí nesse contexto
nós temos uma mecânica quântica não relativística para a partícula, temos agora um campo quantizado, que é o campo de fóton, e temos uma partícula agora relativística quantizada. Temos uma partícula relativística quantizada, que é o elétron. Então aqui é um passo além do Schrödinger, né? Schrödinger é mecânica quântica não relativista, aqui é a mecânica quântica relativista, mas sempre o elétron tratado quanticamente. Na mecânica quântica de Dirac aqui, quando ele introduz a interação do elétron com o campo eletromagnético, quando ele estuda o átomo de hidrogênio agora, no cenário da mecânica quântica relativista, o campo eletromagnético não é quantizado. Então, aqui ele quantiza o elétron, mas não quantiza o campo eletromagnético. Nessa versão aqui, o campo eletromagnético é externo, é um campo fixo. Você coloca o elétron dentro de um solenoide, ou você coloca o elétron entre duas placas condutoras, ou você coloca o elétron num campo qualquer, bota uma radiação eletromagnética em cima do elétron. Então o elétron é quantizado, mas a radiação é externa. Você não está quantizando ela, é uma radiação robusta, ela não é uma flutuação, ela é uma radiação mesmo. Então você dá ela um caráter clássico. Aqui a situação é diferente, aqui ele quantizou realmente o campo eletromagnético. Muito bem, então Dirac chegou aqui. Em 1931, ele faz, vai mais à frente, ele vê que o campo eletromagnético tem singularidades, até porque ele já tinha quantizado o campo eletromagnético e vê que um objeto quantizado tem mais singularidades do que um objeto clássico, porque o objeto quantizado se torna um operador, então ele tem regiões de singularidade, regiões de singularidade, de infinitos muito mais fortes. Então, em 31, ele faz aquele paper em que ele quantiza, ele chega a uma compreensão de por que a carga eletromagnética é quantizada, quantização da carga. Ele resolve um problema que atordoava ele, que era por que o próton tem a mesma carga que o elétron, por que o próton tem mais massa e teria uma carga diferente. Poderia ser mais carregado, porque ele tem mais massa. Naquela época você acreditava que a carga fosse um reflexo, quanto mais carga um objeto tivesse, mais massivo ele era. Então ele quantiza a carga para resolver essa questão. O elétron o próton tem 2.000 vezes mais massa do que o elétron, mas tem a mesma carga. Ele prevê os monopolos magnéticos também. E ele prevê a antimatéria. Ele prevê o pósitron e prevê o antipróton. Naquela época eram as duas partículas conhecidas, era o elétron e o próton. Então ele prevê o antielétron, o pósitron e o antipróton. Então nesse trabalho aí, que é um trabalho ainda de quantização do elétron como partícula, não como campo, a situação está sob controle. Então em 32 aparece o pósitron. O pósitron é detectado. E aí o campo de Dirac ganha um input, ele ganha um valor. Então, se aparecer o pósitron, a teoria, a mecânica quântica de Dirac está correta, vamos pensar, Dirac compreendeu melhor como transformar a mecânica quântica do elétron, como passar da função de onda relativista, vamos dizer assim, isso aqui é a função de onda relativística do elétron. Dirac consegue sair dessa função de onda e escrever aqui um campo associado ao elétron. O que significa agora ele colocar um campo associado ao elétron? Vamos pensar desde a visão clássica que a gente tem. Quando a gente está em física 1, essa física mais básica, a gente representa as partículas interagem. A gente está sempre querendo estudar em física interação e evolução. Então, a gente está sempre vendo interação. Interação para nós, na física, é uma força. Um objeto interage com o outro quando há uma força, Tem um campo de força, ou uma força de contato, uma força de... Mas a gente representa a interação por força. Quando a gente evolui um pouquinho mais, a gente desconstrói um pouco a noção de força e a gente passa para o potencial. A gente já passa a representar a interação por algum tipo de potencial, que é uma função escalar. Então, na equação de Schrödinger, por exemplo, nós não colocamos em nenhum momento a força, a gente coloca o potencial. Na própria mecânica, na própria mecânica analítica, a gente não coloca força dentro do lagrangiano, a gente coloca o potencial. Então, o potencial ganha o status de estar representando a interação.
Então você faz muita coisa com isso. Toda visão na mecânica quântica é que a partícula que é quantizada, ela está num potencial. Esse potencial está representando uma interação dela. A visão de campo, ela é diferente, é mais sutil ainda. Imagine que o elétron está aqui. Então a gente se pergunta, qual é o parâmetro que eu uso para fazer uma descrição quântico-clássica do elétron? Né? Se o elétron, eu tenho um elétron, um campo eletromagnético, aí eu coloco a questão para você. Você vai fazer uma prova de doutorado para Princeton. Aí o cara fala assim, resolva o problema de um elétron no campo eletromagnético externo. Aí você fala, bom, se eu só sei física básica, para mim o elétron no campo eletromagnético externo é que é mais que evidente. Eu vou me virar com isso. Aí você fala, não, se eu estou fazendo física básica, eu já conheço mecânica quântica, então para mim o problema do elétron no campo eletromagnético externo é P menos QA ao quadrado sobre 2L mais Qφ, Psi igual a IH cortado e DDT Psi. Vou dar uma descrição, será que o problema é quântico ou é clássico? Aí o cara fala, nossa, eu quero impressionar mais o pessoal, vou jogar todo o meu problema para QED. Então eu vou quantizar também o campo eletromagnético, dou logo um banho nesse mundo. Vou lá. E aí o cara fala, não, mas eu sei mais do que você ainda, eu sei teoria de cordas. Então vamos resolver o problema do elétron no campo eletromagnético externo, supondo que o elétron é um objeto estendido, que está em 10 dimensões, que o campo eletromagnético também está numa corda, né, numa corda aberta. Aonde que eu estou problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Se o elétron é clássico, se o elétron é quântico, se o elétron é campo, se o elétron é corda, se o elétron é uma vibração de uma corda. Está tudo objeto importante aqui para nós é o comprimento de onda de Compton. Toda partícula de massa m, ela tem um comprimento de onda de Compton, que é h cortado, constante fundamental, velocidade da luz vezes a massa da partícula. Então isso aqui me diz o quanto, né, eu estou próximo do cerne da partícula. Se eu estou a distâncias razoavelmente grandes do comprimento de onda de Compton, se eu quero um campo eletromagnético com uma frequência de alguns, né, invisível, até mesmo no ultravioleta, eu estou fora. O meu comprimento de onda é muito maior do que esse raio ali. Agora, se eu começo a trabalhar lá na região do raio gama, se eu já estou com 10 a 22, 10 a 23 Hz de frequência, essa relação, vocês podem colocar assim, isso aqui é H cortado C sobre NC2. O NC2 do elétron é 0,5 MeV. 0,5 MeV é a energia de uma onda eletromagnética, é um HI por uma frequência na faixa de 10 a 22 Hz. Que é o quê? É raio gama, já superei o raio-x. Então, se eu estou trabalhando, se o meu campo eletromagnético ele vibra, por exemplo, numa frequência de raio gama, eu já estou na faixa de massa, eu já estou começando a penetrar no comprimento de onda do elétron. O elétron, vamos dizer, tem um comprimento de onda de Compton que blinda ele. Se eu estou trabalhando nessa região, eu estou muito fora, eu não estou vendo o elétron como uma partícula quântica, eu estou vendo o elétron como uma carga clássica. Mas se eu começo agora a penetrar aqui, se a minha física me traz para cá, eu já começo a entrar no comprimento de onda de Compton do elétron. Então eu já começo a ver o elétron quântico, o elétron me deixa de ser clássico. Então, quer dizer, o parâmetro que a gente tem é saber, o meu problema, ele é clássico, é quântico, vai depender da situação. Quem é o campo externo, quanta energia eu estou dando ao meu sistema. Se eu der muita energia, eu consigo ver coisas que eu não veria se eu desse pouca energia ao meu sistema. Então, a gente vou saber, então, aonde é que o campo vai ser importante? Então, quando eu começo a penetrar nessas distâncias aqui, eu já começo a ter, se eu estou com uma energia na faixa de 2 MeV, eu já começo a pegar bastante energia, né? Imagina um LHC da vida que você tem PEVs, né? Você está dando tanta energia ao teu sistema que você está aqui praticamente no coração da partícula. Então você já começa, você tem tanta energia que você já começa até a criar pares de partícula dentro de partícula. A relatividade deixa, né? Na relatividade especial, a gente consegue pegar pares de partícula, eu consigo pegar fótons, né? Não decaimento, eu posso pegar fótons, né? Fótons interagindo com o meu sistema, eu posso produzir elétrons. Fóton sozinho não, mas o fóton interagindo com alguma coisa, ele pode produzir elétrons e fótons abundantemente. Então eu modifiquei o meu sistema. Então eu estou fora do elétron, eu já não estou imaginando o meu elétron, estou vendo muitos elétrons e muitos fótons. Então é aí que entra o campo. O campo você tem que desmaterializar a partícula. Então essa visão de você dar um tratamento de campo é quando você já superou até
o limite, o linear da mecânica quântica. Porque a mecânica quântica, ela não mexe na partícula. Tudo que a gente faz em mecânica quântica é uma partícula num potencial, ou duas partículas num potencial, mas o número de partículas é fixo e determinado. Eu estou fazendo física para essa partícula. Se de repente eu estou fazendo a física dessa partícula e começam a aparecer muitas outras partículas no jogo, eu perdi a descrição quântica. Minha descrição quântica ficou agora completamente mista. Então, é nessa hora que eu passo para a fase do campo. Então, se eu estou trabalhando em energias que são superiores à massa de repouso da partícula considerada, isso significa que eu estou lá dentro do comprimento de onda de Compton da partícula. Então, eu já começo a não mais ver a partícula como uma partícula. Eu estou vendo a partícula desmaterializada. Porque, basicamente, o papel do comprimento de onda de Compton quer dizer que a função de onda da partícula é sempre muito centrada em cima da partícula. O comprimento de onda de Compton é a região do espaço na qual a partícula, vamos dizer assim, mais ou menos se difunde, né? Porque eu tenho o princípio da incerteza, não posso dizer, ela está aqui. Ela está nessa faixa. Então, o comprimento de onda de Compton é aquela incerteza que eu tenho na localização da partícula. Se eu começo a entrar aqui, eu já não estou vendo a partícula, eu estou vendo a partícula difundida. Então, ou seja, eu já estou vendo a partícula sob a forma de alguma coisa que se espalha pelo espaço. Isso é um campo. O que é um campo? É alguma coisa que está no espaço-tempo e que tem uma lei de propagação. Então, nesse momento, Dirac então percebeu, agora eu estou começando a trabalhar com energias, eu já estou criando pósito, então o pósito não apareceu, então significa que eu tenho que desvincular a noção de uma função de onda para o elétron me deixou, estou numa situação em que eu posso estar trabalhando com o elétron, mas eu dou energia ao meu sistema e eu começo a criar outros elétrons e pósitrons. Então, isso aqui tem que levar para a descrição. Porque aí o campo, ele desmaterializa a partícula. E aí você, desmaterializando a partícula, você tem esse campo flutua e ele pode produzir pares de partículas para você. Tá? Então, já vou lá. Então, um pouquinho essa a ideia da teoria de campo. A gente passa a descrever a interação não mais pela partícula, não mais pela força, não mais pelo potencial, mas a partícula ela perde a identidade de partícula e ela se desmaterializa no campo. Claro, no campo deve estar muito concentrado em torno da partícula, mas ele se espalha pelo espaço. Então, se um outro elétron está aqui e ele também tem o campo dele, eu vou ver a interação entre elétrons, não como força de um elétron com o outro, mas como essa interação do campo de um elétron com o campo do outro elétron. Esses campos começam a se superpor. E aí eu vou descrever a interação por meio do campo. E aí eu ganho muito mais coisas. Eu vejo muito mais coisas que eu não vejo na mecânica clássica. Que a partícula, para a mecânica clássica, o elétron é uma bolinha, multiforme, mas é. Para a mecânica quântica também. Para a teoria de campo, não. O elétron, ele se estende, ele passa a ser um objeto estendido. Então, eu desmaterializo a partícula, que é justamente aquela descrição da dualidade partícula-corpuscular, da dualidade partícula-radiação. Então, eu esqueço o elétron como partícula e dou ao elétron um tratamento de uma onda, de um campo que se espalha pelo espaço. E aí eu vou fazer a física do elétron, não pelo elétron como partícula, que é o que a mecânica quântica prescreve, ou a mecânica clássica. Eu vou fazer a física do elétron pelo campo que está associado ali. Esse campo que se espalha a partícula. Está claro o conceito? É isso que é uma teoria de campo. Agora, claro, o que é esse campo? Como quantizar esse campo? Como fazer esse campo interagir? Como calcular processos físicos a partir desse campo? É o que a teoria de campo vai nos ensinando, os métodos que a teoria de campo vai nos ensinando. Mas aí a gente desconstruiu a noção de interação, dissociou, melhor dizendo, né? A noção de interação da noção de força. Interação para a gente agora é campo. São campos que estão interagindo. A gente desconstrói a partícula passa a ser representada por um campo. E nós vamos ver aqui no curso que associado a um campo, realmente sai essa descrição de partícula. Também não são palavras que a gente está dizendo. Esse é o projeto que a gente tem em mente. A gente quer implementar essa ideia. E como se implementa essa ideia? Então, nós vamos ver que, ao colocar o campo, ao se tirar a função de Green do campo, a gente vai aprender uma técnica para tirar a função de Green. A função de Green é aquilo que vai me dizer por que o campo tem associado a si uma representação de partícula. Agora, pode haver campo que não tem partícula. Na nossa visão da física atual, a toda partícula deve corresponder um campo.
Mas eu posso ter exemplos de campos aos quais não corresponde ter uma partícula. Eu posso ter um campo que é só campo, ele é só uma distribuição de energia, mas ele, em um momento ele tem uma interpretação em termos de partícula. Mas os campos que a gente está acostumado a trabalhar, campos de Weinberg, campo de Dirac, campo de Maxwell, campo de Young-Mills, campo do Gravitino, campo do Harriet Schwinger, campo de Fitzpatrick, Graviton, todos esses campos são campos associados a partículas elementares, fundamentais. Mas eu posso ter campo que não tem nenhuma interpretação de partículas, isso é possível também. Agora, toda partícula, ela deve ser representada por um campo. Na visão da teoria de campo, se eu tenho uma partícula, por mais estranha que ela seja, eu tenho que representá-la por um campo. E nós temos exemplos de sistemas que ainda até hoje estão sem ser resolvidos. Se eu pegar para uma partícula de spin 3, uma partícula elementar, não composta, uma partícula elementar de spin 3, eu posso criar um campo para descrever aquela partícula? Posso. E eu posso fazer uma teoria de campos consistente para descrever aquela partícula? Não consigo. Então, uma partícula de spin 3, a gente só consegue dar uma descrição para ela num cenário de corda. Quando o spin começa a ficar muito alto, a gente já não consegue mais ter uma descrição de campo que é consistente. Parece que necessariamente eu preciso ir para alguma coisa mais estendida, que é o caso das cordas. Tá certo? Então, é essa discussão que eu acho que isso é a base física para vocês compreenderem tudo que a gente faz. Porque o resto, conta, todo mundo sabe fazer. Quem não sabe fazer integral? Então, meio que faz. Então, a gente sabe fazer derivado, mais complicado fazer inverter uma matriz. O que a gente faz em física o tempo todo? Eu resolvi integral, inverter matriz. De vez em quando a gente faz um raciocínio topológico muito pobre, um pouco de geometria diferencial, mas basicamente o que você precisa, cara, é resolver integral e todo mundo sabe fazer. Agora a pergunta é, por que eu estou fazendo essa integral? O que me levou a fazer essa integral e o que ela significa? O que eu acho que vocês têm que entender é por que tanto. Por quê? O que eu ganho e o que eu perco. Vamos fazer. Por que a matéria condensada hoje está tão evoluída? Hoje a matéria condensada entrou na onda da física de partícula. A gente prevê partícula, que a gente nem encontrou ainda, a matéria condensada também está prevendo materiais que ainda não foram encontrados. Eles foram previstos, foi previsto o efeito Hall quântico de spin, que se encontrou, foi previsto o efeito Hall quântico para o fóton, que se encontrou, se previu também na mesinha de trabalho isolantes topológicos que foram encontrados, se previu também na mesinha de trabalho metais estranhos que foram encontrados, inclusive isolantes topológicos foram encontrados até na natureza, não só sintetizados no laboratório, e agora a crista da onda são os supercondutores topológicos, estão previstos, se sabe tudo sobre eles, mas ainda não se conseguiu construir. Então, por que a física de matéria condensada está evoluindo tanto? Porque ela entrou na era do campo. Ela saiu dessa visão de uma mecânica quântica de uns corpos e ela entrou na visão de desmaterializar o elétron que está dentro de um corpo. Então, isso aí já foi feito há bastante tempo, mas agora com outros atributos que a teoria de partículas deu, tipo efeitos topológicos, né? Outros ingredientes que foram acrescentados na teoria de Gauss, né, na matéria condensada, a própria supersimetria entrou na matéria condensada. Isso abriu muitos horizontes na matéria condensada e hoje a física de matéria condensada é uma física de campos, uma teoria de campos. Temos equação de Dirac o tempo todo para falar de grafeno, para falar de esses materiais que têm superfícies bidimensionais com fracionalização de cargas. E a física de matéria condensada ganhou muito do momento que ela adotou a teoria de campos como um método também de investigação. Porque para nós, em física de partículas, a teoria de campos ela apareceu como um método de abordagem à física de partículas. Será que eu conseguiria fazer física de partícula por quantas décadas se eu não soubesse teoria de campos? Se eu só usasse mecânica quântica, será que eu iria muito longe com a física de partículas? O progresso grande da física de partículas veio porque, como eu estou colocando aqui, a física de partículas ela começou a surfar, praticamente, a teoria de campo, eu diria, a teoria de campo começou a surfar junto com a física de partículas. E aí a teoria de campo foi o tempo todo dialogando com a física de partículas se desenvolvendo. Então, isso aí associou muito a história da teoria de campos à física de partículas, mas são coisas, vamos dizer, em princípio distintas. Na década de 60, houve um hiato de 9, 10 anos em que se fazia física de partículas sem teoria quântica de campos. A teoria de campos ficou realmente colocada em segundo plano, entrou numa era de completo exílio, quase de caça às bruxas, para problema da interação forte. Depois, com a liberdade assintótica, os experimentos dos Lacker de Deep Melasses-Kettering, se viu que não, temos que voltar à teoria de campos, senão a gente não vai longe de novo. E aí apareceu a QCD. Então, a grande reabilitação da teoria de campos na física de partículas veio quando a teoria de campos retornou, né, saiu, maximizamos a teoria de campo, trouxemos ela de novo para a tela cheia
e ela entrou e fez a QCD. Aí ela, de novo, ganhou credibilidade, mas ela tinha sido praticamente decretada morta em 1962. Então aí vai, então acabou a relação entre campos e partículas. Partícula vai para um lado, campo vai para outro. E aí no final, no início da década de 70, de novo, campo e partícula voltaram a dialogar. Fala aí, você queria falar alguma coisa? Quando você viu o desenho ali, né? Você põe um pontinho, né? E as imagens tem uma partícula, né? Isso. Um pontinho com propriedades bem determinadas. Uma massa, uma carga, você tem um spin, você tem, sei lá, Certo? cores, Isso, whatever. todos os números quânticos possíveis, né? Só que, se você for parar para ver na equação de Maxwell, a gente falou, na verdade, que seria a partícula, a coisa que você escreve? Seria, você escreve... O que você precisa achar para descrever ela? Você precisa não da carga, mas da densidade da carga. Isso é o problema da equação de Maxwell. Ele não te dá uma visão microscópica do que é ρ e do que é J. Rho é Rho, J é J. O que está dentro do Rho? É spin meio? É spin zero? É spin, ninguém te diz. Sim, mas aí... Então a equação de Maxwell, é por isso que ela é uma visão muito particionada da natureza, porque ela não te dá uma descrição microscópica da matéria. Ela pega a matéria como uma carga. Matéria para o Maxwell é carga. Agora, o que essa carga tem? Se essa carga tem ou não spin, para ele não faz diferença. Sim, mas aí você está falando que é muito interessante descrever as partículas, na verdade, como campos associados a elas. A gente vai ver depois assim, Certo? Né, uma dualidade, sei lá, mas pô, mas na questão de Maxwell já estava jogando por campos. Só eletromagnético. Tem que ter esse passo de... Mas cara, você nas equações de Maxwell, o campo é o campo eletromagnético. A partícula que está ali, você não tem a mínima ideia do que ela seja, você sabe que ela tem uma densidade. Sim, eu sei, mas... Então, aqui tem matéria, quando você juntinho só, você é isso aqui. Quando você está escrevendo a equação de Maxwell, você está dizendo que a divergência de E, vou pegar o caso da eletrostatica, ou sobre epsilon zero. Aqui eu tenho um campo, aqui eu tenho matéria. Qual é a estrutura dessa matéria? O que está dentro do Rho? O que é Rho para você? Me diz, eu estou te perguntando. Bom, para mim, hoje em dia, para mim seria, na verdade, uma aproximação de várias cargas. Então me dá um valor. Me dá uma expressão para Rho. Expressão? Me dá uma expressão para Rho. Se você tivesse no quadro escrever Rho igual a... Não é ideia. Para mim, o Rho é dado, né? Esse é o ponto. Pois é. Tá tácito, né? Rho é alguma coisa que a gente dá. Aí Dirac chegou e falou assim, não, Rho não é Rho. Rho é um campo. Dirac chegou e falou assim, Rho é Psi, onde o Psi é um campo em meio. Então Dirac trouxe um campo para cá. Então ele colocou um outro campo que representa a matéria. E aí eu tenho que ter uma equação para aquele campo também. Aí nesse caso é como se fosse o Psi ao quadrado do lado da equação de Schrödinger, e aí o Rho na verdade seria uma densidade média de... Por exemplo, Dirac também mostrou, na verdade foi quem a Majorana mostrava, se você está calculando o campo elétrico de uma carga que não tem spin meio, nem spin zero, que não tem spin meio, que é o caso da elétrica, Dirac falou o seguinte, bom, então, agora eu começo a ter uma ideia microscópica do que é o seu Rho. Quer dizer, na teoria de Dirac, a grande vantagem da mecânica quântica de Dirac, ou até mesmo do campo de Dirac, mais ainda, quando Dirac propôs o campo dele, foi estudar a quantização do seu próprio campo, ele percebeu que o Rho pode ser escrito dessa forma e percebeu que a corrente, quem já fez o nosso curso do semestre passado, sabe que essa corrente ela tem essa forma aqui, onde gama aqui é um conjunto de matrizes 4x4 associadas a uma álgebra de Phillips por causa do curso. Então, você tem uma descrição microscópica. Agora você sabe, a Rho não é tão assim, sem dono. O Rho tem uma origem. O J tem uma origem. Eu sei identificar, especificar Rho e J em função do campo que descreve o elétron. Isso foi a novidade. Agora, Majorana e Fermi falaram, mas se o campo que estiver gerando, se a partícula que tem carga não for o elétron, for uma partícula escalar, quem é o Rho? Então vamos dizer que a partícula escalar seja representada por um campo que eu vou chamar de escalar.